Vamos gravar aqui. Ok. Está gravando. Vamos fazer uma oração para a gente começar então? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por este santo sábado que nos dá, por este encontro que estamos tendo para estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Pai, nos ajude, nos direcione, dá-nos entendimento da verdade presente. Batiza-nos com teu Santo Espírito, abra os nossos olhos, dá-nos o dom do discernimento espiritual e a capacidade de tocar a trombeta no sonido certo. Livra-nos, Pai, dos enganos de Satanás. É o que eu lhe rogo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gente, antes de a gente entrar no texto bíblico, eu vou aproveitar esses minutos iniciais e é costume meu, tá? Sempre quando eu vejo e presencio algum movimento, alguma notícia que, ao meu ver, é relevante no contexto profético, eu vou acabar comentando aqui com vocês, na quinta-feira à noite, no encontro que a gente tem, no púlpito da igreja também, se o Espírito Santo me direcionar a isso. Mas aqui nesses grupos, nesses encontros de estudo, eu acabo tendo mais liberdade. Eu não sei quantos de vocês acompanharam essas notícias. Eu falo para você assim, ó. Ah, pastor, eu não vi falando isso na Globo, nem no tal. E aí eu não assisto o Globo, tal. Na verdade, eu sigo alguns grupos de Telegram, eu vejo alguns vídeos no YouTube que tem esse direcionamento mais teológico das notícias, tá? Teológico profético. Então, de repente, não saiu em notícia em lugar nenhum. Eu nem sei se falar para você se saiu ou não, mas o fato é que são coisas que quem está no meio teológico e estuda a profecia acaba comentando um com o outro. Muitas observações são equivocadas nesses grupos. Eu acabo ouvir de tudo, retende o que é bom, né? Paulo diz. Mas me chamou a atenção nessa semana dois movimentos do Trump. Primeiro, dele ter falado que os Estados Unidos da América ia controlar a faixa de Gaza. Isso gerou uma reação de alguns líderes políticos, porque, no fundo, eu tenho muita dó dos palestinos, porque quem gosta dos palestinos realmente, e por incrível que pareça, é o povo de Israel, viu? Porque está dentro ali daquela região. E o povo de Israel quer viver pacificamente e desenvolver a região. Podem perceber nas notícias que o Trump, quando ele falou que os palestinos deveriam ser removidos e que o Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes deveriam recebê-los. Por que o Trump fez isso aí, na minha opinião, tá? É minha leitura, tá? O Trump fez isso para revelar para as pessoas, e os entendedores entenderão. O Trump fez isso aí para mostrar para as pessoas que, na verdade, ninguém quer resolver o problema dos palestinos, ninguém quer recebê-los, ninguém quer acolhê-los. Na verdade, os palestinos, eles ficam ali largados. É triste isso aí, viu? E foi justamente esse levante que aconteceu, né? Esse levante foi justamente falando, não, a gente não vai acolher ninguém, não. E é bem por aí. Então, eles não querem, não resolvem o problema e não acolhem também. E o Trump, ele falou que ia fazer uma Riviera, fazer um ponto turístico ali da faixa de Gaza, que é a beira-mar, né? Mas me chamou a atenção porque Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, fala de um movimento onde
o rei do norte, o rei do sul e também o anticristo, eles se unem para estender as suas tendas palacianas até a terra gloriosa. E o Trump também fez uma fala ali que depois de controlar a faixa de Gaza, ele vai controlar Jerusalém. Ele falou isso meio de sopetão. Essa parte ninguém trabalhou nas notícias, porque a militância aí, a companhia de George Soros e as ONGs, que recebem bilhões de dólares todo ano com a Palestina, é uma fonte de riqueza para muita ONG. Por isso que nunca resolvem, né? O problema deles. E aí o Trump falou sobre chegar até o controle de Gaza e também acabou a bateria aí, né, Luciana Chagas? 1% de bateria, né? Tem que se preparar aí, ó, tá vendo? E aí, então, ele fala do controle de Jerusalém. Então, só para te inteirar, o Trump ele é adepto de uma teologia chamada teologia do reconstrucionismo. Essa teologia, muitos pastores pentecostais e menos pastores reformados, eles acreditam que o terceiro templo precisa ser reconstruído e tem a ver com o estudo de hoje, tá? Eles acreditam que o templo, o terceiro templo, tem que ser reconstruído para o Messias vir, inaugurando a última semana da profecia de Daniel que a gente vai entrar aí, das 70 semanas. E isso não é bíblico, a gente vai ver hoje. Isso é um engano, e isso vai construir um pano de fundo para o anticristo. O anticristo não, deixa eu corrigir minha fala aqui. Não é o anticristo, tá? Isso vai criar um pano de fundo real para Satanás imitar a volta de Jesus Cristo e enganar as pessoas, tá? Então esse foi o primeiro movimento que eu fiquei impressionado aí com esse discurso. E ontem, ou antes de ontem, melhor dizendo, antes de ontem, ele assinou a criação do Ministério da Fé. E ele colocou uma pastora chamada Paula White. Olha como Satanás é astuto, né? Nós temos a mensageira Ellen White, né? E Satanás me cria uma mulher chamada Paula White para ser a líder desse Ministério da Fé dentro da Casa Branca ali. Essa mulher, ela é uma protestante apostatada que ensina um monte de heresia. É uma pastora pentecostal. Ela mora no edifício Trump Tower, em Nova York. E ela fala algumas aberrações, né? Tem frases dela na internet aí falando que quem fala contra o Trump fala contra Deus. Em outro culto, ela declarou lá que quando ela pisa na a Casa Branca é Terra Santa, porque ela está lá pisando na Terra Santa e transforma aquele lugar em local santo. Então ela tem essas frases aí, e ao ele instituir por meio de decreto isso aí, todos os presidentes da América tiveram, sim, conselheiros, mentores espirituais. Agora, nenhum teve assim, deu o passo de instituir um ministério dentro do órgão ali, né, da Casa Branca. E isso aí já é a fumaça, né, e começa onde tem fumaça tem fogo, né? Isso aí é a união entre igreja e Estado. Então, Roma está ressurgindo. A Roma de Juliano, né? A Roma de Constantino. Ela está se se fazendo, se construindo, tá? Esse é o oitavo rei que procede do sete e caminha rápido para a destruição. Então, dado esse comentário aí, para você ficar alerta de como
vem se desenrolando de maneira rápida, porque para pensar, os resultados da eleição, o resultado das eleições foi no dia 20 de janeiro, né? Se não me falha a memória, 20, 21 ali. Veja, gente, 20, 20, resultado não, né? A posse, né? Cerimônia de posse. Então são 17 dias e já aconteceu muita coisa, hein? Está acontecendo de maneira célere, rápida. E eu te dou um aviso também. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu estou extremamente assustado esse ano porque a minha sensação é que o tempo está passando, parece que mais rápido, né? Nós já estamos aí no. Já passou 10 dias do segundo mês do ano novo de 2025. Assustador isso. Então, dado a correria que nós estamos sendo colocados, e cuidado com isso, tá, gente? Nós estamos no dia do descanso. Equilibre a sua vida, equilibre a sua vida em dando prioridade a Deus e saiba que Deus sabe do que você precisa, tá? Deus realmente sabe do que você precisa. Descanse nele, confie nele, faça os seus esforços na questão do reino de Deus e nas questões materiais, ele vai proporcionar para você tudo aquilo que você precisa, ele te dá, sem você precisar perder a salvação, tá? Que é pela graça. Então, dada essa introdução aí, se atentem aí, tá? Aos movimentos proféticos aí. É bom você enxergar as notícias com esse olhar profético, tá? Que é a verdade presente. Eu creio que nós estamos agora cada vez mais entrando nas últimas cenas desse mundo aqui e logo logo a marca da besta vai ser implementada. Lembrando um pouco do que eu falei no nosso encontro passado, Daniel 7, que a palavra destaque do capítulo é a palavra diferente. Porque Daniel queria entender que animal diferente era esse. Um animal que ele não conseguia descrever, não era um leão, não era um urso, não era um leopardo, era algo diferente. Diferente porque ele é, na verdade, uma continuidade da filosofia do reino babilônico, medo-persa, do grego, onde Roma sintetiza e mistura essas filosofias, construindo então um ataque direto à verdade, ao eterno. E Roma papal nem se fala, porque Roma papal, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se apresenta sobre a figura de um cristianismo com imagens simbólicas do cristianismo, mas o seu corpo filosófico doutrinário não tem nada de cristão. A instituição de sacramentos, a instituição de indulgências, a instituição da cidade de Deus e cidade dos homens, com a função ex-cátedra do Papa, onde ele se torna o pontífice maximus, o sumo pontífice. Isso aí tudo é paganismo romano. Então, entenda que o que aconteceu é que o paganismo romano ele entrou dentro da igreja cristã na Idade Média e os papas e os sacerdotes, os bispos, arcebispos, a fim de se manterem no poder, não se contentaram somente com o poder do céu, com o reino de Deus, mas foram fisgados e seduzidos com a proposta satânica que ele fez lá para Jesus: se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos da terra eu te darei. Então, infelizmente, ali a partir do ano 538,
a cúria romana, os arcebispos e papas se dobraram a Satanás e receberam todos os reinos do mundo. Os reinos do mundo se submeteram a eles. Estou usando a linguagem bíblica, né? Mas são os reinos europeus ali, os 10 reis da Europa. Então a gente entra agora em Daniel 8, uma vez que vocês sabem que o anticristo é a Igreja Católica Apostólica Romana na pessoa do papado. Eu uso esse termo papado porque o anticristo, ele não é uma pessoa específica, como muitos pregam por aí, até em vídeos no YouTube. O anticristo, ele é o papado. Agora, na profecia bíblica, fala de uma segunda besta que emerge da terra, que a gente vai entrar lá, em Apocalipse capítulo 13, para o futuro próximo aí. E aí sim, o anticristo, esse oitavo rei que procede do sete, caminha rápido para a destruição, que é o presidente americano com os falsos protestantes americanos, sacerdotes protestantes apostatados, que absorvem a cultura também, é sempre assim que acontece. E aí eles infligem uma perseguição ao povo de Deus que quer viver na verdade. Eu estou pincelando aqui o pano de fundo. No capítulo 8, Babilônia já está chegando ao fim. O capítulo 8, ele vai apresentar dois animais, o carneiro e o bode, às margens do rio Lai, na cidadela de Suzã, província de Elão. E esse carneiro que aparece, tem dois chifres, um chifre mais alto do que o outro. Assim como o urso, em Daniel capítulo 7, tem dois lados, um mais alto do que o outro, que faz paralelo com o metal de Daniel 2, que tem dois braços, e é o Império Medo-Persa. Aqui no capítulo 8 é aonde vai dar a interpretação e nomear de maneira clara o reino a que se deu lá em Daniel 2 os metais, em Daniel 7 os animais, e agora Daniel 8 vai aparecer dois animais, e depois do bode, quando ele perde o poder, vai aparecer somente chifres. Esses chifres é por causa daquele animal terrível e espantoso que tem aquele chifre que profere blasfêmias, tá? Então, Daniel 8, ele é uma continuidade da profecia e que vai dando aí, mas vai recheando, completando a visão que começou de maneira geral em Daniel 2, que especificou um pouco mais em Daniel 7, e agora vai dar um pouco mais de detalhes em Daniel 8. E a gente entra no texto, tá? No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então vamos lá. Para eu não ler todo o texto e não ficar cansativo, eu já vou fazer comentários. Os destaques que eu dou aqui é, por exemplo, o verso 2, Daniel 8, estou lendo, tá? Por que que ele dá tanto detalhes assim? Primeiro, porque foi a visão. Daniel reconhecia, porque Daniel ele viajava, ele era como se fosse o primeiro-ministro de Nabucodonosor. Aqui, gente, Belsazar, terceiro ano, Daniel estava entre 87 e 90 anos de idade, tá? Já.
bem idoso, já no final da vida dele, mas ainda ele tinha alguns anos de vida aí, tá? O verso 2 é impressionante, porque Daniel ele tem a visão da cidadela de Suzã, que é província de Elão, e viu o que estava junto ao rio Ulai. Essa região, essa localização geográfica, é o palácio de inverno de verão, agora minha memória aqui está falhando, do Império Persa, Medo-Persa, que seria o próximo império a existir. Então, ele já está falando do Império Persa. Babilônia que ela não aparece na profecia porque ela já está no final dos 70 anos de cativeiro e também do período neobabilônico, tá? Belsazar, ele é tataraneto de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido, Belsazar. Então, filho, neto, bisneto. Ele era bisneto de Nabucodonosor, tá? Belsazar. Veja, já destaquei aqui o verso 3, fazendo os paralelos, né? Na cabeça de ouro é Babilônia, Daniel 2, peitos e braços de prata, é o urso em Daniel 7, e é esse carneiro aqui, que tem dois chifres, um mais alto do que o outro. Por quê? Porque os medos e os persas se uniram para destruírem Babilônia. Mas quando eles destruíram Babilônia, os persas dominaram os medos. E nos livros de história atual, você vai achar escrito não essa nomenclatura, Império Medo-Persa. Você vai achar nos livros de história atualmente Império Persa, somente. O mais alto do que o outro, o mais alto subiu por último. Então os persas acabaram dominando na história, dominando os medos, depois que destruíram o inimigo em comum ali, os babilônicos. Depois do Império Persa vem o bronze da estátua de Daniel 2, o leopardo com quatro cabeças de Daniel 7, e aqui o verso 4 vai falar desse carneiro. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Aqui está falando do carneiro, tá? Não do bode ainda. Note que ele dá cabeçada, ele ataca o ocidente, ele ataca o norte e o sul. Ou seja, o único lugar que ele não ataca é o Oriente. Quando você olha para o mapa em Israel, nesses pontos aí, né, cardeais, o que que acontece? O único lugar que ele não ataca é o Oriente. E o atual Irã é onde fica o Império Persa. E é justamente dali, ao Oriente de Israel, que vem esse império dominando tudo e todos ali, tá? Então ele vai para o Ocidente, ele vai para o Norte, ele vai para o Sul. Ele vem do Oriente, obviamente. Verso 5, então, estando eu observando, eis que um bode vinha do Ocidente, porque agora é o Império Grego. O bode que vem lá do Ocidente, olhando para o mapa, né? Olhando para o mapa de Israel, Israel centro, lá do Ocidente, da Grécia, vem o Império Grego sobre toda a terra sem tocar no chão. Por quê? Veja, o animal lá é leopardo, que é um animal veloz, com quatro cabeças, em Daniel 7. Sem tocar o chão é a questão da velocidade. Alexandre o Grande, dos 22 anos de idade aos 32 anos de idade, ele tomou domínio territorial de todo o Império Persa e foi além do território do Império Persa em apenas 10 anos. Alguns livros, historiadores, dizem que ele chegou até a Índia, até a China, territorialmente. Ainda que carece, viu, de comprovação arqueológica isso aí, tá? É mais alguns relatos poéticos, alguns dizem que
são hipérboles, né, exageros de domínio territorial de Alexandre o Grande. A gente não sabe, mas o fato é que ele chegou até o território do Império Persa, até o Irã, atualmente. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Esse chifre notável é Alexandre o Grande. Dirigiu-se ao carneiro que tinha dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder, viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e os pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Ah, deixa eu fazer uma observação aqui sobre essa tradução. Aqui na minha tradução diz assim, que o bode se engrandeceu sobre, verso 8, tá? Daniel 8, verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Tá? Quando fala quatro ventos do céu, gente, é norte, sul, leste, oeste, tá? Tem alguma. No verso 9 diz assim, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. O problema de tradução aqui, tá? A minha versão é revista e atualizada. Eu gosto dessa versão, não vou trocar ela, porque eu já uso ela há mais de 20 anos. Mas tem algumas traduções que traduz melhor esse verso 9, que diz de um deles. E aí deixa dúbio, porque no hebraico não tem tanta dúvida assim, tá? Porque é feminino a palavra aqui. De um deles, ou de uma delas, melhor. Só que não dá para usar delas, porque tanto ventos quanto chifres são palavras masculinas. Os ventos e os chifres no português. Só que no hebraico, a palavra vento é feminina e a palavra chifre é masculina, tá? Hebraico e aramaico, tá? São línguas primas aí. O que que acontece? No verso 9, quando fala de um dos chifres, a minha já coloca aqui de um dos chifres. Algumas versões falam de um deles, outras até acertam dos ventos, porque essa é a ideia aqui, tá? Aqui não identifica a região desse chifre. A gente já vai conversar aí o porquê. Mas vamos voltar lá. Já falei a questão da tradução aqui. Então quebrou-se-lhe o grande chifre do bode, que Alexandre o Grande ele morre. Ele não deixa, morre jovem, não deixa herdeiros. Em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Então, norte, sul, leste, oeste, o reino grego ele acaba se dividindo com a morte de Alexandre o Grande. Então, no norte de Israel fica os Seleucidas, tá? Lisímaco, tá? Melhor dizendo. Lisímaco fica ao norte. Já vou explicar o que aconteceu aí, tá? Antes que alguém está de repente ouvindo essa gravação, assistindo posterior, porque o Seleuco ele fica ao leste, para quem olha para Jerusalém, Jerusalém é sempre o ponto, tá? Central. Então, ao leste fica Seleuco, ao norte fica Lisímaco, Ptolomeu ao sul e Cassandro ao ocidente, ao oeste. Norte da África, Ptolomeu, Europa, Cassandro, Lisímaco, o norte de Israel, que seria a Líbia, e o Irã, atual Irã, ficou ali Seleuco. Só que Seleuco, general, ele mata Lisímaco e ele fica na meia-lua, pensa numa meia-lua ali do atual Iraque até o norte de Israel. Cassandro, ele some na história, ele vai lá para a Grécia, ele vai lá para a Europa,
e tem seus descendentes, possivelmente germina ali o Império Romano, e a gente não tem muita informação de Cassandra. Na história, quem fica mais famoso é a dinastia Ptolomaica, que fica no norte do Egito, ao sul de Israel, norte da África, ali na região do Egito. E Seleuco, que fica ao norte de Israel. Então, Ptolomaicos, ao sul de Israel, e ao norte de Israel fica o Seleuco, né? Seleucidas. O que que acontece? Esses generais, eles vivem em guerra historicamente um contra o outro. Israel sofre muito na mão deles, porque uma hora Israel está na mão dos Seleucidas, outra hora eles estão na mão dos Ptolomeus, da dinastia Ptolomaica. Israel vai fazendo acordo, né? Ele faz acordo com o rei do norte para busca de proteção, e aí o rei do sul vai lá e desce o sarrafo lá em Israel. E Deus usa os seus profetas repreendendo Israel de ficar fazendo aliança política com esse povo, sem depender de Deus. E aí eles vão sofrendo ali, tá? Essas questões aí de guerras. Então, de um dos quatro ventos, e a gente sabe que historicamente o Império Romano é lá no Ocidente, dos descendentes de Cassandro, vamos dizer assim, ainda que não sejam descendentes diretos, de um dos chifres lá do Ocidente saiu um chifre pequeno, que é Roma, e se tornou muito forte para o sul, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Então perceba, ele vai atacar o sul, ele vai para o Oriente, porque ele veio do Ocidente, e ele vai para a Terra Gloriosa. Esse chifre, veja que o ataque dele é Terra Gloriosa, usa esse termo, porque esse aqui é o anticristo, tá? Ele não faz só uma guerra militar de poder de reino, mas uma guerra territorial, horizontal. Ele faz uma guerra vertical também contra Deus, por isso que ele vai para a Terra Gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, estou no verso 10. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi tirado abaixo. Príncipe aqui é um termo técnico que Daniel usa, viu? Ele usa a palavra sar, do hebraico. É um termo técnico para sumo sacerdote. Então ele cresce até atingir o sumo sacerdote no céu, Jesus Cristo, tá? Dele tira o sacrifício diário, o lugar do seu santuário deita abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra e que fez prosperou. Então, o anticristo, a gente já viu lá algumas características na semana passada de Daniel capítulo 7, verso 25, né? Ele blasfema, ele profere palavras contra o Altíssimo, ele persegue os santos do Altíssimo com a Santa Inquisição, ele muda o tempo e a lei de Deus. E os santos são entregues por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 1260 anos. Tá? Ele faz mais agora. Ele ataca também a Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Como é que ele ataca Jesus, gente? Porque o Papa se auto-intitula Sumo Pontífice, Pontífice Maximus, roubando o título de Cristo, que Cristo é o sumo sacerdote. Tá? E o papado é jogar o santuário por terra, tira o santuário de Deus, o sumo sacerdote de Deus, Jesus Cristo, e joga para a terra. Tira o sacrifício diário, a missa, institui a missa como sacramento, como adoração, por isso que tira esse sacrifício diário. As pessoas vão para a missa, fazem a eles fazem lá a cerimônia da comunhão deles, né? A Eucaristia, tinha fugido a palavra aqui da memória. Então, eles fazem o exercício da Eucaristia todo domingo, e isso é tirar e jogar o santuário para a terra.
as pessoas deixam de olhar para Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, deixam de entender até isso e passam a focar na cerimônia religiosa aqui na terra, a missa. Pode falar, Lê. Então, pastor, eu vi em outro site que eu estava pesquisando que esse sacrifício diário, Uhum. que fala que a igreja católica roubou, tirou o sacrifício diário, é porque só Jesus consegue perdoar os nossos pecados, certo? Certo. E o que o pessoal faz, né? O que os padres fazem, né? Fala para o pessoal se confessar aos padres e não diretamente para Deus, certo? Então é Certo. isso que eu entendo quando ele fala que tira o sacrifício diário, que as pessoas deixaram de pedir perdão para Deus dos seus pecados, de se confessar para Deus no secreto, e Aham. começaram a se confessar aos padres, porque eles acham que só os padres conseguem perdoar os pecados deles, né? Algo desse tipo ou não? É isso aí. O raciocínio inicial é esse, mas a gente pode ir adiante, tá? Como eu disse aqui, quando ele fala engrandeceu-se até o príncipe do exército, o termo bíblico aqui técnico é sar, que é termo técnico para sumo sacerdote. Então, você que não tem conhecimento da doutrina católica, o que que eles entendem? O que que eles ensinam, gente? Isso aí está disponível, é informação pública isso, tá? Você vai lá no site do Vaticano, vatican.va/português, ou você coloca no Google ali, né? Vaticano, site português, você clica no link, você vai lá na área de doutrinas de catequese, aí vai ter lá é, pesquisa, e aí você digita lá na pesquisa função ex cátedra. O que que essa doutrina ensina? Essa doutrina ensina que quando o Papa é nomeado Papa, ele muda de nome. Então, cada Papa ele adota um nome novo. Por quê? Porque eles acreditam na infabilidade papal. Eles acreditam que uma vez que o Papa ele está nomeado no conclave e ele é entronizado, função ex cátedra, ele passa a representar Deus na Terra. E todo documento que ele escreve, as cartas apostólicas que eles escrevem, tem o mesmo nível e é até superior em inspiração à Bíblia. Ou seja, se o Papa escreve algo que não está de acordo com a Bíblia, a carta do Papa prevalece à Bíblia. A tradição romana, ela é superior em autoridade à própria Bíblia, tá? Essa é a função ex cátedra. E não é só isso. A função ex cátedra também ensina que a graça de Deus, ela não é derramada sobre o povo. A graça de Deus, ela é derramada sobre o Papa. O Papa, na sua função ex cátedra, ele dá a bênção da cidade para o mundo. Tá? Então, ele abençoa ali da cidade do Vaticano para o mundo. Então, na cabeça deles, enquanto existe o Estado do Vaticano e enquanto existe um Papa entronizado, a graça de Deus é derramada sobre o Vaticano, sobre o Papa distribui essa graça para os arcebispos, bispos e padres, e aí a cidade dos homens recebem a graça que a cidade de Deus ministra à cidade dos homens. Conseguiram entender isso aí? Então, toda essa doutrina filosófica deles, que não é bíblica, é justamente essa questão de tirar o sacrifício diário. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não é suficiente, em últimas palavras, porque o sacrifício de Cristo, se não ministrado através do papado para o mundo, não tem seu efeito. Então, essa é tirar o sacrifício contínuo aí, diário, tá? Ficou claro aí, Ale? Tem alguma pergunta aí a mais? Não, não, ficou claro, sim. Então, vocês entendam que é seríssimo isso aí, viu?
Gente, quando você vai em uma cerimônia de casamento como padrinho, Deus não leva em tempo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá tudo certo. Mas você precisa tomar consciência do seguinte: quando você vai em uma missa e você participa de uma missa, isso é um ato blasfematório. Por quê? Porque todo ritual da missa tem o objetivo da ministração da graça de Deus para o fiel. Por isso que a Igreja Católica fala tanto nos discursos deles: olha, as pessoas precisam participar da Eucaristia, porque no entendimento deles, se você não participa de comer a hóstia dentro de uma missa, confessando seus pecados lá e fazendo todo aquele ritual, você não recebe a graça e você não é salvo. Então a salvação passa a ser por obras. E não é só missa, gente. Quando você faz parte de um casamento, aonde você vai como padrinho, o padrinho de casamento dentro da cerimônia católica, ele faz parte do sacramento. É um ato blasfematório. Sacramento, entende-se, é um ato salvífico. Eu faço para me salvar. Isso é paganismo, gente, não é cristianismo isso. Então, é a missa, o casamento, a crisma, o batismo da criança, quando você é chamado para ser padrinho, é um ato ali de sacramento com objetivo salvífico. Isso não é bíblico. E tudo isso significa tirar o sacrifício diário. Aí tem a intercessão de santos, aí tem a intercessão de Maria, e todo esse conjunto doutrinário e todo esse discurso doutrinário, ele tira o sacrifício diário, se engrandece até o príncipe do exército, e o lugar do santuário, aonde Cristo ministra os benefícios do sacrifício dele por nós, lá no santuário celestial, esse poder aqui deita tudo para baixo. Então é a missa, é o batismo, é a crisma, é o casamento, são o magistério, é a extrema unção, até lá no leito de morte, quando chama o padre para dar extrema unção, é com objetivo salvífico. E aí, depois que a pessoa morre, tem a missa de sétimo dia, a missa do 30º dia, a missa de um ano, e assim vai, entendeu? Pode falar, Jô. Então, pastor, desse jeito acaba completamente com o plano da salvação, né? Ele acaba completamente com todo, né, tudo que foi planejado por Deus para a salvação, que é apresentado, né, como símbolos dentro do santuário, né, do tabernáculo, enfim, e tudo a partir dali, né? Não, nada mais faz sentido se você tem esse novo ponto de vista aí. Exatamente. E é tão sério isso, Jô, que quem segue a doutrina católica sem perceber, inevitavelmente se tornará um ateu um dia. Pode reparar que pessoas que seguem os ritos católicos, eles acabam se tornando ateus. Por quê? Porque ele acredita somente no rito em si. Ele faz aquele movimento de ritos semanal, diário, muitos vão na missa todos os dias, rezam um terço todo dia e faz todos esses atos de penitência, de paganismo, aonde você se torna um ateu. Eu não preciso mais de Deus. Tudo que eu estou fazendo aqui na Terra, todas as minhas ações que eu estou fazendo aqui, elas vão garantir a minha salvação. É independente de Deus, né? Eu Sim, eu faço, não preciso. se Deus existe ou não, não interessa, eu vou fazer aqui e vou estar salvo, enfim. E o negócio é tão assustador, e para dizer a palavra certa, tá? O negócio é tão diabólico que mesmo aqueles que até pensam assim, não, mas eu vou orar porque é Deus que vai me. Aí eles colocam um intermediário, Maria.
Aí eles colocam um intermediário para afastar a Deus. O objetivo é sempre distanciar Deus da cabeça das pessoas. Isso é assustador se você começa a analisar por esse ângulo e ver isso, a enxergar. E Maria, ela é um ser que que vive em metamorfoses, né? Então, dependendo da cultura, Maria em Fátima, em Portugal, Maria em Aparecida, aqui no Brasil, Maria em Guadalupe. Então, quando você vê o nome dessas santas, que são ícones culturais dos países, na verdade é o espírito de Maria nelas. Então, Maria se apresenta como até onipresente. É assustador isso aí. Se você começa a pensar, a ler de maneira crítica, pensando, você entende esse verso onde ele se engrandece até Jesus Cristo, tira o sacrifício diário e o lugar do santuário ele deita para a terra e ele vai contra a verdade. Pode falar, Jailde. Jailde, você levantou a mão porque você quer falar ou levantou a mão sem querer? Ok, vamos continuar aqui. Verso 12: O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Bom, já expliquei um pouquinho em detalhes aqui. Ele vai, deita a verdade por terra também e prospera. Depois ouvi um santo que falava e disse ainda a outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa palavra aqui, tá? O santuário será purificado, vindicado, entrará em juízo, vai ser restabelecido na sua ordem. É todas essas possibilidades, tá? Pode falar, Lê. Então, é que eu tenho uma dúvida aqui, ó. E Uhum. até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado ou até quando durará a visão? Aí até 2.300 tardes de manhã. Qual dos dois que tá certo aí? Tipo Não, assim, não entendi a pergunta, reformula ela para eu entender. é que eu tô falando que até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. Isso. Só que no começo ele pergunta, tipo assim, até quando durará a visão do sacrifício diário? Entendeu? Uhum. Aí ele falou, até 2.300 tardes de manhãs? Isso. Então, até quando que vai durar toda essa obra que eu acabei de explicar aqui, né? Até quando que vai durar toda essa arquitetura deles aí, todo esse engano? Até 2.300 tardes e manhãs. E Aí aqui tem uma dúvida. aí o santuário será purificado, ou seja, vai ser vindicado. Vindicado é trazido à tona novamente a verdade, tá? Porque ele jogou a verdade por terra. Agora a verdade vai passar a ser pregada novamente, tá? Aham. É porque, tipo assim, é porque mesmo depois, é que a gente sabe que acaba em 1844, que a gente vai ver depois, mas mesmo depois disso, o sacrifício diário também é tirado, transgressões, porque a Igreja Católica continua. Então, é que eu não Continua. entendo muito. Continua, sim, com as obras dela, mas lembre-se que não continua como poder único, doutrinário e hegemônico em toda a Europa. Ou seja, com a Reforma Protestante, ela recebe uma ferida de morte. 1798, né? Napoleão Bonaparte prende o Papa Pio VI, a monarquia europeia cai, entre aspas, né? Ainda eles estão no poder lá, mas muito de pano de fundo. E a Igreja Católica também está nesse papel, que seguiu as monarquias. Também caíram, né? Caiu, assim, em importância geopolítica. Hoje tem até o ateísmo muito forte, evolucionismo. A Igreja Católica é uma quimera, né? Ela vai absorvendo todas essas filosofias. Então, os católicos, eles acreditam em evolucionismo,
evolucionismo teísta, né, que eles chamam, eles vão se metamorfoseando com a cultura, né? Mas ainda existe, lógico, a doutrina católica, mas ela não é dominante. Lá na Idade Média, era um poder único, era um monopólio do pensamento, né? O domínio da consciência. A Bíblia tinha em latim, em grego, aramaico, ah, e nisso, e trancafiada, poucas cópias. Agora, a partir do final ali, início do século XVIII, final das 2300 tardes e manhãs, houve a pregação, houve a tradução da Bíblia, ah, o advento da Sociedade Bíblica Internacional e das sociedades bíblicas locais no mundo todo, e aí o santuário é vindicado agora. Agora a verdade começa a ser restabelecida com a pregação, entendeu? Pode falar, João. Então, em 1844, aí a gente entra, né, a Igreja Adventista, no cenário profético, Aham, e a nossa mensagem mais distintiva é a mensagem do santuário, né? exatamente. É a principal. Uhum, Então, assim, 1844, né, entendemos que Jesus também passou, né, do santo para o santíssimo, do santuário celestial, isso, mas também a partir desse momento foi que se criou, né, foi construída essa doutrina de uma maneira mais clara sobre o santuário, e acho que isso aí é que afronta diretamente a tudo que o papado fez, né, exatamente. estabeleceu durante as eras aí, né? Exatamente. Então, se você pensar na doutrina do santo, se você pensar no santuário terrestre, tem o pátio externo, onde o pecador trazia e sacrificava o cordeiro ali no pátio. A Igreja Católica Apostólica Romana levou o pecador até para fora do pátio na doutrina deles, porque o pecador é que trazia o cordeiro, impunha as mãos sobre o cordeiro e confessava os pecados ao cordeiro e sacrificava o cordeiro. Agora a Igreja Católica passa a ensinar o seguinte: não, você não traz o cordeiro porque você não pode, você é um pecador. O sacerdote é o que vai fazer o sacrifício por você. Então, lá na missa, quando você vai numa missa de domingo, o sacerdote toma o vinho e dá o pão, mas você não toma o vinho, porque é a ministração por meio do sacerdote. Na Idade Média era até mais radical. Se você assistiu o filme Lutero, na Idade Média, o sacerdote ele nem distribuía nem o vinho e nem a hóstia. O sacerdote virava as costas e ele ministrava a missa de costa para o público, porque na verdade esse sacrifício é só do sacerdote para com Deus. O povo só ouvia lá na Idade Média e tudo em latim ainda, sem entender nada. Assistam o filme Lutero que vocês vão ver essa cena aí. Lutero revoluciona como padre porque ele passa a pregar na língua alemã para o povo ouvir e pregava a Bíblia. E aí então acontece de criar a reforma protestante que as pessoas levam à consciência. Só que vai culminar só porque Martinho Lutero, até antes dele, né? John Wycliffe começa nesse movimento, Lutero é aquele que enfrenta, e também a tecnologia ajudou Lutero a pregar ao advento da imprensa. E aí, então, o que que acontece? Quando chega 1844, surge todo um contexto de, como eu disse, sociedades bíblicas internacionais, a Bíblia sendo barateada, porque os crentes começaram a doar dinheiro, reduzindo o custo do volume, e a Bíblia, então, ela é pulverizada no mundo todo. E até hoje é feito esse esquema, tá? As folhas da Bíblia, essa seda aqui, ela é caríssima, e graças à doação de todas as igrejas para as sociedades bíblicas é que a Bíblia é barata. E então se pulveriza, e não só a questão da Bíblia em questão material, mas a partir de 1844 as pessoas começam a entender Daniel e Apocalipse.
e começa a restabelecer a verdade, tá? Tudo isso aí acontece no final das 2.300 tardes e manhãs. De maneira breve aqui, eu não sei se vocês querem que eu detalhe muito essa questão das 2.300 tardes e manhãs, gente, mas Daniel capítulo 9 vai dar o ponto de start de quando se computa o início das 2.300 tardes e manhãs. Então, lá Daniel capítulo 9, verso 25, diz lá, sabe e entende. Sabe e entende desde a saída para a ordem, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, o start das 2.300 tardes e manhãs é o decreto de reconstrução de Jerusalém, porque Nabucodonosor havia destruído Jerusalém. E esse decreto é assinado em 457 antes de Cristo. Somado 2.300 anos, que é 2.300 tardes e manhãs aí, significa anos na profecia, você vai chegar até 1844, tá? Gente, eu já esmiucei o capítulo. Dos versos 15 até o verso 21, 23, até o 25, eu já coloquei aqui em detalhes na questão da história aqui, tá? Só para você entender, então, verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, aqui fala de maneira clara, o bode peludo, verso 21, é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. E aí eu falei de Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco matou Lisímaco, Cassandro vai para o oeste, a gente não tem detalhes da história, e fica Ptolomeu, os Ptolomeus, né, a dinastia Ptolomaica e a dinastia Seleucida na história. Você tem aí, pode estudar a história aí à vontade e ver o que eles fizeram aí. E aí diz que no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, por que prevaricadores? Eu expliquei que os Seleucidas e os Ptolomeus, eles viviam em guerra entre eles, e Israel sofria porque estava bem no meio do caminho ali, entre o norte e o sul. E aí, quando acabarem, surge um rei de feroz catadura, o Império Romano, especialista em intrigas, ou seja, o poder dele também é em conluios, tá? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, porque é Satanás que dá força. Ele tem grande poder, mas a força não é dele, é de Satanás. Causará estupendas destruições, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. E toda a perseguição que o Império Romano fez, o Império Papal também fez, matando aí 30, 40 milhões de cristãos, né? Destruirá o povo santo também. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, verso 25, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Você vive preocupado? Como eu disse aqui no início do nosso encontro, né? Quando você vê alguma notícia acontecendo aí no mundo geopolítico, será que você só analisa simplesmente de maneira geopolítica? Será que você está preocupado? Tem se preocupado? Porque ele engana e ele destrói aqueles que vivem despreocupados. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, novamente Daniel usa a palavra sar aqui, sumo sacerdote. Ele se levantará contra o sumo sacerdote, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha que legal, isso aqui é uma palavra que é um link, viu? Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 8:25. Daniel 2:45 diz lá que uma rocha ela se desprende da montanha sem
esforço de mãos e bate no pé da estátua e destrói toda a estátua. Aqui é a volta de Jesus, tá? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ainda fazer as ações dela até o fim, tá? Até Jesus voltar. Ela não vai mudar, tá? Tem gente que fala assim para mim, não, pastor, a Igreja Católica mudou bastante, não é mais igual à Idade Média. Ela não mudou. Ela só não mata pessoas igual na Idade Média porque ela perdeu, ela está ainda com a ferida mortal, tá? Ela não tem uma plenitude do poder dela, mas vai voltar, viu? E ela vai perseguir, porque a Bíblia diz que quando a marca da besta surgir, todos aqueles que serão proibidos de comprar e vender, a não ser que tenha a marca da besta, o número do seu nome, e vai fazer que morram aqueles que não adorem a primeira besta. A segunda besta vai fazer com que as pessoas morram que não estão adorando a primeira besta. Então a Igreja Católica ela vai voltar a ter um poder de influência mundial. E aqui diz então a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então, Daniel ele fica espantado porque ele sabia que o cativeiro judaico duraria 70 anos. Mas agora Gabriel dá para ele a informação que são 2.300 anos, não 70. E aí ele fica em estado de choque. E aí ele vai fazer a oração e vai então, nessa oração, pedir a explicação das 2.300 tardes e manhãs. Que eu acho por bem a gente deixar para um próximo encontro, tá? A Neuza colocou aqui, confissão auricular, o pecador vai para o confessionário e não mais para Jesus o Salvador. É isso aí. E depois ele vai ser direcionado ao Santíssimo. Para quem nunca foi na igreja católica, gente, é assim, ó. Você vai lá para o confessionário, confessa o pecado para o padre, aí você vai para o Santíssimo e lá ele vai falar, olha, você reze aí 10 Ave Marias, 50 Ave Marias e 10 Pai Nossos e os seus pecados estão perdoados. É assim que funciona, tá? Então é obra humana, tira o sacrifício diário. Eles pregam a imortalidade da alma, assim anulam o sacrifício de Cristo na salvação, a Jael descreveu. Cuidado um pouquinho sobre essa visão, Jailde, porque hoje eles aprimoraram, tá? Eles fazem missa do 7º dia, missa do 30º dia, missa de 1 ano, mas eles acabam falando muito da ressurreição. É interessante isso aí. Isso aí era até uma informação nova, conversando com um católico ano passado, ele me explicando que hoje eles acreditam, acho que não todos, tá? Mas algumas acreditam que vai haver ressurreição. Eu achei até essa informação curiosa, ainda que esse católico me explicou dessa maneira, mas quando você vai lá na, na doutrina, no site do Vaticano, tem ainda o purgatório, tem a questão das almas, tem tudo isso aí, tá? Então é meio bagunçado o negócio, porque eles querem agradar tudo e todos, né? Pode falar, Gabriel. Ô, pastor, Uhum. não, mas só continuando a conversa aqui, não, de fato, eles realmente acreditam na ressurreição, tipo, purgatório vai para o céu e depois, quando Jesus voltar, a alma vai de encontro com o corpo glorificado, entendeu? É isso que eles realmente Isso é que eles acreditam. me explicaram. Uhum. Mas, só que, tipo, você vê que não faz sentido, né? Tipo, o cara tá no céu e depois tem que voltar para um Para corpo acontecer a ressurreição. físico, né? Exato. Mas, voltando à pergunta anterior, só gostaria de saber qual a conexão entre a visão das 2.300 tardes e manhãs com o começo dela, que a gente joga lá para Daniel 9. Tipo, uma coisa é Daniel 8, que tem um contexto que tem essa visão de 2.300 tardes e manhãs, e o outro é Daniel 9, Boa pergunta. que começa... É. Por que a gente faz essa conexão entre começar essa visão visão não, né? Começar esse período das 2.300 tardes e manhãs
Só E no das capítulo 70 9, sendo semanas, que né? fala tipo de outra coisa, das 70 semanas. Beleza. Ó, isso aí é uma pergunta que muitos evangélicos fazem para nós e atacam a gente em vídeos do YouTube, Instagram, tal. Eu também já recebi essas afrontas. Mas olha só, vamos lá. Contexto bíblico responde, sempre quando você tiver uma pergunta bíblica de pessoas, gente, é só você continuar lendo a Bíblia. Lembre-se que no original a Bíblia ela não era dividida por capítulos e versículos. Começa por aí. O texto era um rolo, um pergaminho, onde não tinha sequer pontuação, tá? Então, como é que termina? Termina assim, ó. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui para Daniel? Verso 16 do capítulo 8. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, a palavra visão aqui, ela é muito importante no capítulo 8. E é ela que vai amarrar. Ó, Deus é soberano, né? Eu fico maravilhado com esses detalhes que o Espírito Santo promoveu na palavra dele, né? Sabendo, eu imagino assim, tá? Deus, já na onisciência dele, sabendo que o pessoal ia ter esse tipo de questionamento que o Gabriel fez, ele coloca a palavra principal no capítulo 8 na questão da visão. E a visão, Daniel ele faz questão o Daniel ele tinha liberdade estilística para escrever como profeta e como escritor, ele tinha liberdade estilística para escrever. E Daniel, inspirado pelo Espírito, movido pelo Espírito, ele usa um termo diferente. Ele usa a palavra maré, Mareh. Entende a maré. E essa é uma palavra específica que ele usa. Aí ele termina dizendo assim, ó, a maré, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Gabriel está falando com ele. Tu, porém, preservas a maré. Olha quantas vezes repete a palavra. Visão, visão, visão. Porque se refere a dias muito distantes. Verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com o quê? Com a visão. E não havia quem entendesse. E aí Daniel entra no capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então agora que eu entro no segundo argumento. Porque talvez as pessoas não conheçam o hebraico, que nem a gente pega e estuda aí. As pessoas não fazem nem ideia dessa palavra, maré, para visão, é questão técnica. Mas se você ler o contexto imediato, Daniel, ele vai tratar dos negócios do rei. Ele estava espantado no capítulo 8, não conseguiu entender nada ali. E aí ele está tão incomodado que entra o capítulo 9. Então, o vínculo já está na continuidade do contexto. Ele vai lá estudar em Jeremias, ele encontra em Jeremias 29:10 que os anos de cativeiro seriam 70 anos. E logicamente que ele está estudando isso aqui por obviedade contextual bíblica, que ele está estudando e preocupado aqui porque ele não aceita esse negócio de 2.300 anos. E aí ele fala isso de maneira clara que ele está escrevendo. E aí ele fala, ó, eu voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí tem a descrição da oração, que eu não vou ler, que é dos versos 4 até o verso 19. E olha como que ele termina a oração dele no verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. E aí ele fala, não retardes.
esse aqui é um outro vínculo dentro do texto. Porque pela conclusão, o anjo fala, ele vê dois anjos conversando. Aí um anjo fala para o outro anjo, até quando que vai durar tudo isso aí? Até 2.300 anos. Ele fica espantado, não consegue entender a visão, e aí ele fica preocupado. Ele vai estudar na Bíblia. Jeremias 29:10 fala que são 70 anos e não 2.300 anos. E aí ele faz uma oração a Deus, falando: Não retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. E por que que ele faz essa oração tão bonita e tão profunda? Olha só, lá em Jeremias 29:10, onde está falando a profecia do cativeiro, Deus tem um negócio aqui que ele revela, ó. 29:10 fala assim, ó, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí Deus fala assim, ó, veja o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E aí, Daniel, o que que ele faz no capítulo 9? Faz uma oração linda, onde ele confessa o pecado do povo, ele se inclui no meio do povo, ele intercede ali numa oração e ele termina falando: Não retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Pode falar, Lê. Ô, pastor, no caso. Pode falar. Antes de dar continuidade, é só rapidinho. Por que que em Jeremias, quando ele dá a profecia de 70 semanas, não tá tipo assim, 70 em anos. dias? Aham. Por que que tá em anos direto e Daniel ele não fala de anos direto, ele fala tardes e manhãs, já que é algo profético. Só que Jeremias não faz isso, ele já coloca 70 semanas direto assim. Tá. Você saberia 70 responder? anos, achando. Oi? Porque 70 anos. Eu 70 tô falando anos. semanas aqui? É. Não, Foi lá mal, em 70 anos. Jeremias, 70 anos. Aqui em Daniel, 2.300 tardes e manhãs. E 70 semanas, né? Por quê? Porque Jeremias não era um livro selado profeticamente. Daniel é um livro selado. Nem Daniel entendeu. Como é que termina a história? Daniel capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, o saber se multiplicará. Verso 8, capítulo 12. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, Daniel, muito do que ele escreveu, nós não acreditamos na teologia do ditado, da inspiração ditado, ou seja, que Deus ditou palavra por palavra para o profeta escrever, tá? Mas nós acreditamos que alguns trechos o profeta via, ouvia e ele transcrevia literalmente o que ele ouviu, tá? Então, o profeta ele tinha liberdade estilística para produzir o texto. Mas algumas vezes o profeta lembrava tão nitidamente o que ele ouviu que ele apenas transcrevia. Então, quando chega lá Daniel capítulo 8, verso 14, ele deixa claro, verso 13, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Por que que Daniel escreve dessa maneira? Porque ele está transcrevendo exatamente o que ele está ouvindo do anjo falar.
E o anjo escolheu falar dessa maneira, que é a linguagem de criação. Yom Kippur, que aqui fala dia da expiação, tá? Yom Kippur é nova criação. Então, o próprio anjo se utiliza de linguagem de Gênesis capítulo 1, tá? Tardes e manhãs, em vez de falar dias, em vez de apresentar anos, tá? E aí, então, linkando aí, você percebe, ó, não retardes no capítulo 9. E aí, quando ele está orando a Deus, no verso 21, capítulo 9, verso 21. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, maré, tá linkando, sempre linkando com o capítulo 8. Veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício à tarde, então tirar o sacrifício contínuo, aparece vínculos literários. Não tem como você. As pessoas que dividem. O capítulo 8 trata de um assunto, o capítulo 9 trata de outro assunto, não tem lógica. Se a pessoa lê em seguida, é cheio de vínculo literário, contextual aí. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para to declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Isso aqui é o verso principal. Você tem que grifar aí, viu? Porque quando as pessoas fizerem a pergunta que você fez para mim, a resposta está aqui. Daniel, capítulo 9, verso 23. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, quando ele usa esse termo a visão, de que visão ele está se referindo? Ele está se referindo a uma visão que ele já recebeu e que ele não entendeu. Qual foi essa visão que ele não entendeu? Das 2.300 tardes e manhãs. Logo, o capítulo 9, que são as 70 semanas, estão vinculados e é a explicação das 2.300 tardes e manhãs. Ficou claro aí? Ficou sim, obrigado. E aí então diz, né, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Ó, fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. É perfeito a obra. São 7 atos que só Cristo faz. Pode falar, Ler. Então, pastor, é que eu não vi os capítulos seguintes, mas é que, tipo assim, ó, ele quer explicar a visão do capítulo 9. Só que aí ele explica falando do começo das 70 semanas, então ele não falou depois até, tipo assim, até o final das 2.300 tardes manhãs. Por que ele só quis falar só sobre o começo dela, sabe? Que fala de restaurar Jerusalém, é até ungido. Aí ele para por ali, tipo, por que ele não quis explicar mais depois, assim, já que ele quer... 90 anos, né? Isso. Então, a Mas resposta... ele matou, pastor, só um comentário, mas aí ele matou a dúvida que foi o objeto da oração dele. Ah, senhor, o senhor não tinha falado para Jeremias que era 70 anos? Exatamente, é isso aí. E aí ele fala, não, serão 70 semanas, mas uma coisa muito melhor do que é só a reconstrução, né, da cidade, do templo e tal. Vai vir um ungido, né? E aí eu acho maravilhoso aí, porque a gente tem, se a gente perder a data, né, da saída lá para a reconstrução, tal, essa ordem que foi dada, né, pelo rei lá, pelo menos de Cristo para frente a gente consegue contar mais fácil, né? Então você para trás tira também, essa, né? sim, aí você vai para trás, você consegue ver que ela é perfeita também, né? Ela bate também, ela não tanto para frente quanto para trás, a vinda do ungido marca muito bem aí. E outra coisa, Lê, capítulo 10, 11 e 12 vai explicar
do apedrejamento de Estevão, que é do ano de 34, até o fim. Vai explicar nos capítulos 10, 11 e 12. Só que qual que é o problema? Daniel não entendeu. Mesmo Daniel recebendo toda essa revelação, mesmo compreendendo, porque olha só, no capítulo 10, verso 1, diz assim, ó, no terceiro ano de Ciro, veja que o negócio foi longe, viu? Foi 4 anos de estudo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O que que ele está entendendo aqui agora, se ele termina dizendo que ele não entendeu? Lá no final fala que ele não entendeu, né? Aqui está falando que ele entendeu. Ele entendeu isso que o Jó acabou de falar. Ele tinha entendido lá em Jeremias 29, 10, que o cativeiro ia acabar com 70 anos. A gente pode até supor aqui, só que aí toma cuidado com isso aqui que eu estou falando, tá? Isso aqui é uma suposição, não é que está escrito. Mas a gente poderia até imaginar que Daniel achou que um Messias viria depois dos 70 anos de cativeiro, que Jerusalém seria restabelecida como poder mundial, liberto de toda a pressão geopolítica tal. Como os discípulos achavam lá que Cristo ele iria livrá-los do Império Romano, que ia governar e estabelecer o reino de Deus na terra. Daniel possivelmente tinha esse entendimento também. A questão é que agora vai ser apresentado para ele e falar, não, Daniel, isso aí que você está esperando acontecer, o reino de Deus vai levar muito mais tempo do que você imagina. E é isso que adoece ele, entendeu? É isso que deixa ele confuso. Ô, pastor, Aham. então o objetivo do capítulo 9 é ele começar a explicar o começo da 2300 tardes de manhã, só que fala do ungido, aí depois, nos capítulos seguintes, que ele vai explicar, tipo, até o santuário ser purificado, alguma coisa assim que você falou, que ele vai explicar Tá, até até o os fim dos nossos tempos, dias. Até os até nossos nossos dias. dias. Aí depois, isso que, por isso que eu falei, tipo, que eu não É. sabia que os capítulos seguintes iriam falar, então ele depois explica sobre isso, certo? Por exemplo, Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, está para o futuro aqui. E até na introdução aqui do nosso encontro eu falei sobre armará suas tendas até as terras gloriosas, que na minha visão, o que eu estou enxergando é que a declaração de Donald Trump em controlar Gaza, que ele deu essa semana, é exata, porque ele só fez declaração, tá? Agora, se vai acontecer ou não, porque Deus pode intervir na história ainda, tá? Deus pode falar, ó, ainda não é a hora, mas a intenção já é revelada, o desejo já é manifestado. Então, entrará também na terra gloriosa, muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe, as primícias dos filhos os filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Os líbios, os etíopes e o Egito também ele vai roubar ali. Então, o que se apresenta aqui em Daniel 11, 40, 45 é coisas que estão acontecendo agora para nós, tá? Que está aí quase se cumprindo literalmente essa profecia. Então, o anjo explicou para ele, além das 2.300 tardes de manhãs, foi até além para Daniel. Ele explicou tudo, toda a história do mundo até o fim. A questão é que o Daniel não entendeu, porque o livro estava selado e o livro não era para Daniel. O livro é para a nossa geração, para mim e para você. Tem mais pergunta aí, Ale? Deixa eu Não, mudar. não, obrigado, pastor. Ah, beleza. Então, gente, são 10 horas, a gente já entrou aí um pouquinho, depois eu vou falar das 2.300. Eu falei muito hoje ainda do anticristo, tá? Detalhei aqui nesse encontro a respeito da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, desse ataque ao santuário, a Jesus Cristo, sacrifício diário. Você pode rever depois e pesquisar mais sobre função ex cátedra, é o que eu te dou a dica aí.
Essa é a obra do anticristo, tomar o lugar de Cristo. Esse grande conflito ainda acontece, vai se intensificar agora, está se intensificando já. Só note, gente, como a religião está entrando em assuntos políticos novamente, coisa que não tinha. Quando eu era adolescente, lá a única coisa religiosa era o Eimael, né? O candidato cristão, aquela musiquinha que tocava lá, né? Era a única coisa que tinha de religião. Agora não. Agora você vê pastores, você vê sacerdotes se envolvendo abertamente na política, e isso é sinal do fim. Essa é uma natureza, uma besta de poder que Deus nunca autorizou. Jesus falou: Meu reino não é desse mundo, vocês estão errados. Quando Pedro foi cortar a orelha quando ele cortou a orelha de Malco, Jesus falou: Embainha a espada. Você acha que se eu não pedisse ao meu Pai, ele não enviaria uma legião de anjos? Então, o reino de Deus não é dessa terra. A teologia do reconstrucionismo, que é o que Trump acredita, e as pessoas que estão ao redor dele influenciando a cabeça dele, de reconstrução da grande Israel para o Messias vir, isso é uma abominação. Eles vão preparar o caminho e vão fortalecer a Igreja Católica Apostólica Romana novamente. E a Igreja Católica ela não vai fazer nem questão de estar na frente ela vai fazer trabalho de bastidor, como sempre fez, porque ela é especialista em intrigas. E aí então esse falso protestantismo vai acabar seguindo a doutrina católica do que? Salvação por obras, reconstrução do templo, reinstituir sacrifícios, isto é, a reinstituição de sacramentos e de adoração baseada em paganismo. Os pentecostais viraram isso aí. Os neopentecostais, né, gente, no Brasil, pense neles. Tem o travesseirinho que o pastor vende, tem a vassoura abençoada, tem a água abençoada. Fizeram a pergunta aqui para mim, né? Fizeram a pergunta aqui sobre água benta. Não ache estranho água benta na igreja católica, não, porque tem pastor aí que vende copo de água abençoada pro povo na igreja pentecostal, neopentecostal. Então, essa é a ideia, né? A ideia de que a cidade de Deus é que ministra as bênçãos para a cidade dos homens. Toma cuidado com isso aí, viu? Isso aí permeia até dentro da cultura humana, né? A oração do pastor tem mais valor que a oração de um membro da igreja. Não, nós somos membros, cabeça é Cristo, tá? Ah, o Jô colocou aqui, função ex-cátedra é um termo que se refere a um pronunciamento feito por uma pessoa em posição de autoridade, com autoridade ou infabilidade. É isso aí, ó. Essa IA tirou exatamente a informação lá do site do Vaticano. No catolicismo romano, o Papa fala ex cátedra quando define uma doutrina de fé ou moral. É aquilo que eu expliquei. A carta papal, uma carta papal, ela tem mais autoridade do que a própria Bíblia, porque ele define uma doutrina de fé ou moral, substitui a lei moral, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e mudará os tempos e a lei. Pretende exigir o consentimento irrevogável de toda a igreja, ensina a igreja inteira, tem a intenção de dar uma decisão definitiva, ou seja, a palavra do Papa é a palavra de Deus. Olha só, lembra que eu falei no início do vídeo, tá? Que a Paula White, que é essa pastora que vai cuidar do Ministério da Fé do Trump, ela falou exatamente essa palavra. Quem fala contra o Trump fala contra Deus.
é como se estivesse falando contra Deus. Veja, o falso protestantismo americano está endeusando Trump como um papa, vamos dizer assim, um papa americano. E Trump está acreditando nisso. Isso é a imagem da besta. Quem que é a besta? A besta é a Igreja Católica Apostólica Romana. O sistema norte-americano, protestantismo apostatado, está criando uma imagem à besta, onde Imagem da besta e com os dois lados, né? O religioso e o político, né? exatamente o político, assim como o Estado do Vaticano lá na Idade Média. E no final da história, o que vai acontecer? O presidente norte-americano, a população norte-americana, influenciada por esses sacerdotes, esses pastores apostatados aí, vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, ou seja, eles vão exaltar a figura do Papa, seja o Francisco ou seja o próximo. Eles vão seguir as filosofias, os conceitos e os conselhos desse Papa, e aí vai dar suporte o governo americano, sob pressão popular, com os falsos pastores e os padres, eles vão criar esse sistema de implementação da filosofia católica na América, que tem sua raiz no protestantismo, mas hoje não. E o J.D. Vance, que é o vice do Trump, ele é um católico recém-convertido no primeiro amor e está como vice do Trump. É a ponte, viu? Pode perguntar, Lê. Pastor, antes de fechar a reunião, Uhum. eu só queria saber qual capítulo que a gente tem que estudar de Daniel para o próximo sábado. É o 9 e o 10 ou só o 9? Você vai falar sobre as 70 semanas? Estudem o 9. Leiam a oração, ela é bonita. Mas principalmente o versos 24 a 27. Aí eu vou resgatar muito do 8, vai deixar mais claro essa parte das 2.300 tardes e manhãs. Estudem Levítico 16, que precisa, tá? Para entender. Levítico 16 é o dia da expiação. Então, Levítico 16 com Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. E leiam também Hebreus capítulo 8, que é o santuário terrestre, é o santuário celestial. Então, Hebreus 8, Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, e Levítico 16. Isso aí tá unido, viu? Para falar do santuário celestial. Dúvida, gente? Mais alguma manifestação aí, alguma dúvida? Então, respondi aí, né? Principal aí, uma pergunta boa que o Gabriel fez aí foi a questão do como é que a gente vincula o capítulo 8 com o capítulo 9. O segredo é a palavrinha visão. Sempre você grifa ali no 8 e no 9 a palavra visão. O próprio anjo Gabriel, a ordem de Jesus, ao mando de Jesus, virou para Daniel e falou: Eu vim fazer com que você entenda a visão. E é o capítulo 8, obviamente. Aí está o vínculo, tá? Não precisa nem saber de hebraico, viu? O próprio contexto ali, lendo com calma, você já vincula no próprio português, tá? Valeu, gente. Então, obrigado pela presença aí. Orem um pelos outros. Estamos aí a caminhos largos do tempo do fim. Maneje bem a palavra, dê a razão da tua fé e seja um fiel adorador de Deus, viu? Nós vamos entrar aí num período de tempo de angústia, o qual nunca houve sobre a face da terra. Mas lembre-se que quem está sobre o guarda-chuva de Deus, sobre a proteção de Deus, terá forças até o final e não precisa se preocupar, não, viu? Deus sempre cuida dos seus. A angústia maior vai ser desse povo aí na terra, né? O magma já está subindo, viu? Maneira literal, a terra vai acabar com fogo. Pesquisa aí, você vai ver que a África está sendo dividida ali, numa ponta dela ali, na parte oeste. O magma está subindo. Santorini, na Grécia, está subindo um negócio lá. Deus está dando sinais até na terra, viu? A terra está gemendo aí.
vulcões vão ser reativados aí, viu? Se você mora em alguma região perto de vulcão, ainda que no tempo do fim não tem muita escapatória, né? Só Deus. Deus é o fortaleza. Mas, dando risada aí, mas risada à parte, né? A Terra está mostrando sinais, gente. Nós estamos chegando no fim. E vai ser rápido, viu? Esse movimento final. Mantenha-se firme, mantenha-se na palavra, pregue o evangelho da paz, a salvação em Cristo Jesus, exalte Jesus no seu testemunho, na sua vida e convide as pessoas a aceitarem a salvação em Cristo Jesus, viu? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra profética, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo teu plano da redenção, Pai. Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, e pelo poder do teu Espírito, dá-nos entendimento da visão, como o Senhor deu para Daniel, ainda que o livro estava encerrado para ele, mas está aberto para nós. Portanto, Pai, ajuda-nos a compreendermos, coloca a palavra em nossa mente e coração. Mas, Pai, eu principalmente oro ao Senhor que nos leve ao encontro de pessoas que estão querendo conhecer a verdade. Pessoas que estão clamando, ansiosas por uma resposta. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, para levarmos palavra de esperança, de certeza, de salvação em meio a esse caos. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é a rocha eterna. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor nos guarda. E sabemos que em Ti não temos nada a temer. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, uma noite de sono restauradora e reparadora. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, viu, pastor? Boa noite para vocês, viu? E até próximo encontro nosso, que aí começa a ser presencial já, viu, gente? Talvez a gente faça até gravação também. E vamos fazer gravação, mas os outros encontros serão presenciais aí. Deus abençoe vocês, viu?